Crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é dia 22 de junho de 2020, segunda-feira. Como vocês viram na nossa rotina, a gente vai estar estudando a história da HQ, né? Eu vou trazer um texto informativo que eu vou estar lendo para vocês. Depois nós vamos estudar a página 167 do livro, que fala sobre as onomatopeias. E para a matemática, retas que se cruzam, na página 98 do livro de matemática de vocês. Vamos lá. O que é história em quadrinhos? A história em quadrinhos, ou HQ, é a arte de narrar histórias por meio de desenhos e dispostos em sequências, normalmente na horizontal. Essas histórias possuem fundamentos básicos da narrativa: enredo, personagem, tempo, lugar e desfecho. No geral, apresentam linguagem verbal e não verbal. Os artistas utilizam diversos recursos gráficos nesse gênero textual com o intuito de trazer o leitor para dentro da história contada. Para comunicar as falas dos personagens, eles usam balões com textos escritos. O formato do balão também transmite intenções distintas, que é o que a gente vai estudar depois, tá? Origem da história em quadrinho. A primeira história em quadrinho, com característica que conhecemos hoje, foi publicada nos Estados Unidos em 1894, em uma revista chamada Turt, pelo americano Richard Olcott. Acho que a pronúncia do sobrenome é essa. Meses mais tarde, o jornal New York World começou a publicá-la oficialmente. Essa HQ intitulou-se The Yellow Kid, que narrava as peripécias de uma criança que vivia nos guetos de Nova York, sempre vestida com uma grande camisola amarela. A personagem comunicava por meio de gírias, numa linguagem bastante coloquial, e trazia reflexões acerca da sociedade de consumo e de questões raciais e urbanas. A gente entende aqui, né, que as HQs, lá no seu começo, ela não era dirigida ao público infantil, às crianças. Ela era dirigida ao público adulto, né? A gente tem aqui no Brasil também, que ela fala numa linguagem, depois a gente vai estar, né, quando a gente voltar para a escola, estudando um pouquinho mais, que é a Mafalda, se vocês quiserem pesquisar, que é os quadrinhos da Mafalda, eles sempre têm aí uma reflexão sobre a sociedade, sobre política. Dá para as crianças lerem? Dá, é bem interessante. Eu trabalho na sala de aula, as professoras do Laura, as outras professoras do Laura também. Mas ela tem uma reflexão também para o público adulto, não é outros que se dirigem mais para o público infantil, tá? Embora essa seja considerada a primeira história em quadrinhos, é importante destacar que algumas manifestações artísticas a influenciaram, como, por exemplo, as pinturas do século XIV, nas igrejas católicas, contando a Via Sacra. Nela é possível observar a trajetória do julgamento e crucifixão de Cristo, através de desenhos feitos de forma sequencial. A história em quadrinho no Brasil. No Brasil, a primeira revista em quadrinhos chamou-se O Tico Tico, que foi publicada em 1905, pelo periódico O Malho. Idealizada pelo artista Renato de Castro, foi influenciada pela HQ francesa, e aí falar francês já não é minha praia, mas vamos tentar aqui, La Semaine de Suzette, ó que lindo, e teve como personagem mais popular o garoto Chiquinho. Mas foi apenas em 1960 que o público brasileiro teve um gibi inteiramente colorido com a publicação, A Turma do Pererê, do cartunista Ziraldo. O gibi tem na escola, vocês já pegaram os livros do Giraldo, né? O gibi foi apresentado pela editora O Cruzeiro e trazia personagens inspirados na cultura nacional. A gente tinha o Saci Pererê, né? A gente, que é o Pererê, né? E outros personagens, índios. Em 1964, o gibi foi retirado de circulação por conta da censura instaurada durante a ditadura militar. E só voltou a ser publicado novamente em 1975. Foi também na década de 60 que surgiu a história em quadrinho mais conhecida do Brasil, A Turma da Mônica, criada pelo paulistano Maurício de Souza. A revistinha fez tanto sucesso que até hoje é publicada em mais de 40 países e traduzida para 14 idiomas. Desculpa. Então, essa é um pouquinho aí da história em quadrinhos. Ah, tem aqui, ó, uma das histórias em quadrinhos, né, é a Mafalda, que eu falei pra vocês, do cartunista argentino Quino, no ano de 1964. Nessa tirinha, a garota de aproximadamente 6 anos de idade possui um pensamento reflexivo e questionador acerca da realidade mundial, sempre trazendo um ponto de vista humanista, deixa pra lá,
sobre as situações. Mafalda é muito conhecida em toda a América Latina e na Europa, e se tornou símbolo argentino, tá? Desculpa que a decoração tá despencando, é que era da aula de educação infantil, o tema era festa junina. Mas vamos lá, a gente conheceu um pouquinho da história da HQ, né, que é bem interessante, a gente tá conhecendo isso. E aí agora a gente vai lá pra página 167 do nosso livro. Aqui tá pedindo assim: você reconhece os sons representados por escrito a seguir? Relacione cada som a uma cena de acordo com o sentido. E aí, o que eu vou pedir para vocês? Vocês vão lá. Número 1, tibum. Número 2, aí tem zzz, né, que o z. Por exemplo, eu vou fazer a número 2, que ela é facinho, só para vocês entenderem como é que vocês vão fazer. A número 2 tem um monte de z lá. Zzz. O que significa isso? A gente vai ligar lá embaixo, tá? Com o que representa. Então, por exemplo, a gente sabe que o Z significa que alguém está dormindo. Então, a gente tem lá na figura H uma moça dormindo. Então, a gente vai colocar aqui na linha de baixo 2H, tá? E aí, assim por diante. 1 é tibum. O que significa tibum? A gente vai procurar aqui embaixo. Vai lá, 1 e a letra. 2H, 3 e a letra correspondente. Deu para entender a atividade? E aí, amanhã eu corrijo com vocês. E aí tem uma outra pergunta. Onde é possível encontrar a representação dos sons escritos dessa forma? Aí vocês vão responder. Aqui a página 168 eu não coloquei na rotina porque eu só vou estar lendo para vocês, tá? Não tem atividade. A não ser uma pergunta aqui, que é a pergunta 2, mas é uma pergunta pessoal, rapidinho vocês respondem. Então, aqui, ó, a gente tem... Você sabe qual foi a primeira história em quadrinho publicada no Brasil? Conhece histórias em quadrinhos? A gente leu lá no... Viu, né? Vocês ouviram. Eu li lá no texto informativo. E aqui tá falando de novo. A primeira revista em quadrinhos brasileira chama-se Tico Tico. Ela surgiu em 1905 e tinha os seus personagens, o trio Reco Reco, Bolão e Azeitona, tá? E aqui tem a foto. Bem legal que tem a foto da primeira revista em quadrinhos, que é o Tico Tico. Veja 2 dos quadrinhos produzidos por autores brasileiros. Aqui tá lá o que eu já falei no texto, que é a Mônica e o Pererê. É legal para vocês verem as imagens, tá? E aí embaixo tem alguns outros personagens de HQ que ganharam novas versões e suas histórias foram adaptadas para o cinema. Veja alguns filmes baseados em histórias em quadrinhos, tá? Então a gente sabe que o Snoopy também começou como história em quadrinhos, a Marvel começou como história em quadrinhos, que é aqui do Homem-Aranha, o Asterix e o Tintim. Tintim, ele é bem antigo, depois se vocês quiserem pesquisar, as histórias do Tintim são bem legais, mas eu acho que o Tintim existia antes de eu ser criança, né? Ele é bem antigo. E aqui caiu o outro, agora a gente ficou sem decoração. Que outras histórias em quadrinhos você conhece? Engraçado que a hora que eu gravei outra aula, eles não caíram, resolveram despencar agora. Aí você vai responder que outras histórias em quadrinhos você conhece, tá ok? Então, bem simplesinha a atividade de língua portuguesa de hoje. Só mais um detalhe que eu vou colocar para vocês, depois da minha fala, no vídeo, para vocês olharem as representações dos balões, tá? Já vão dando uma olhadinha. Na página do livro de vocês, 174, se vocês quiserem dar uma olhadinha só para entender as figuras que eu vou falar, a gente tem tipos de balões e eles representam algumas características. Por exemplo, quando eu faço com o balão todo tracejadinho assim, eu tô gritando. Então, quando a fala tá dentro desse tipo de balão, significa que o personagem que tá falando ali tá gritando. Quando eu coloco aquelas bolinhas, tá pensando. Então, eu vou deixar aqui uma imagem, dar uma lidinha aí para vocês entenderem como é que funcionam os balões. E agora a gente vai pegar um pouquinho o livro de matemática para a gente fazer a página 98, retas que se cruzam. Antes da gente começar, eu vou perguntar para vocês se vocês já ouviram falar em ângulos, que é importante a gente saber antes de começar. Então, eu vou estar mostrando aqui para vocês. A gente tem, nessa figura, 2 retas, né? Uma na vertical e uma na horizontal. Esse encontro aqui, ó, neste encontro aqui, a gente tem o que a gente chama de ângulo. Então, nos cantinhos da parede tem ângulo, onde 2 retas se encontram desta forma, né?
a gente chama de ângulo. Quando as retas se cruzam na forma de um X, ou não, né? Mas geralmente na forma de um X, quando elas se cruzam, elas formam 4 ângulos. Eu vou mostrar pra vocês aqui aonde. Vou pegar uma canetinha de outra cor, só pra vocês entenderem melhor. Mas tem no livro de vocês também, tá? Aqui, ó, a gente formou 4 ângulos. Tá vendo onde eu coloquei com a canetinha roxa? 1, 2, 3, 4. A gente formou 4 ângulos, certo? Então, agora já entendendo um pouquinho isso, eu vou falar sobre os graus dos ângulos. Vocês já ouviram falar assim, ó, deu uma volta de 360 graus? Quando a gente fala em volta de 360 graus, significa que a gente deu uma volta completa. A gente saiu de um ponto, rodou até esse mesmo ponto. Isso é 360 graus, tá? Quando a gente fala de 180 graus não é a metade de 360. Então, a gente tá indicando que deu meia volta, meia lua, né? Deu meia volta. André perguntou à sua mãe se 2 retas que se cruzam em um ponto não são paralelas. Dona Luísa respondeu que sim, não são paralelas. E usando diferentes tipos de dobraduras, né, de papel, fez dobras e mostrou aos filhos. Então, aqui a gente tem na figura amarela um X, né, praticamente ali um X, uma cruz na folha verde, na laranja a gente tem um X mais caidinho, e aqui a gente tem na azul 2 retas que se encontram. Você percebe aí que a gente forma diferentes tamanhos de ângulos? Se a gente olhar aqui, ó, na figura amarela e na figura azul, aonde a reta se encontra, você entende que forma diferente tamanho de ângulo? Um é um ângulo, no amarelo a gente tem um ângulo maior, na azul ela se encontra formando um ângulo menor. Dá para visualizar isso aí no livro de vocês? Agora a gente vai responder. O que há de comum? O que há em comum e diferente entre os pares de retas desenhados acima? Então, a gente vai colocar o que há em comum e o que há de diferente quando a gente observa aqui essas retas, ok? Em algum caso, as retas são paralelas? Lembrando lá no conceito de paralelas que a gente já explicou para vocês, que paralelas são 2 retas que caminham na mesma direção. E se cruzam, lembra lá? Elas se cruzam. Aí a gente já consegue responder aqui. E aqui embaixo tem o que eu já expliquei para vocês, né? Quando 2 retas se cruzam, elas formam 4 ângulos. E aí tá exemplificando aqui para vocês. Você já ouviu falar na palavra ângulo? O que ela significa para você? Aí você põe a resposta pessoal. Já ouviu falar? Não ouviu falar? Se não ouviu falar, coloca não, mas faz uma pesquisa ou entendeu o que a professora falou e agora você pode colocar o que ângulo significa para você. Lembra que eu falei? Quando 2 retas se encontram, né? Onde elas se encontram, formam um ângulo. Qual dos ângulos abaixo apresenta maior abertura? E aí vocês vão escolher uma alternativa. Já expliquei lá na primeira, maior, menor, para vocês entenderem a diferença aqui e tá fazendo. Hoje é só, até amanhã. Fiquem com Deus e um bom restante de dia. Tchau!